pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando à nossa quarta aula do curso Como Produzir um Currículo Vitae Campeão. E para hoje nós vamos falar sobre dados pessoais. Você sabe qual é o tipo de dado pessoal que você deve fornecer em seu currículo Vitae? Será que elementos como foto, número de CPF, número de RG são dados importantes e que se deve disponibilizar em seu currículo? Vamos descobrir isso a partir de agora. Então, iniciamos a nossa aula 4 sobre dados pessoais. E como de costume, iniciamos a nossa aula com um questionamento. E o questionamento de hoje é: quais os dados pessoais que não devem faltar no currículo Vitae? Esses dados são nome completo do indivíduo, o qual você deve evitar abreviar, a presença da sua nacionalidade, se você é brasileiro, se você é português, espanhol, por aí vai. A presença do seu estado civil, se solteiro, casado, viúvo. A sua idade. O seu endereço residencial. Evitar colocar o endereço de trabalhos anteriores. A cidade e estado em que reside. Telefone residencial, celular de preferência com WhatsApp, e-mail e, por fim, o link para acesso ao seu LinkedIn, caso você possua o mesmo. Como dados desnecessários, podemos incluir 4. Primeiro, a presença de foto, ao qual deve estar presente em seu currículo apenas caso o recrutador solicite, número de CPF, número do RG e site ou blog. No caso do CPF e do RG, recomenda-se não utilizar o mesmo no currículo Vitae, uma vez que a presença desses dois elementos é suficiente para caso de pessoas mal intencionadas realizarem cartões em seu nome. No caso do site do blog, recomenda-se que você coloque apenas caso o recrutador solicite o mesmo. Caso não, não é um elemento necessário, podendo você citar o mesmo numa possível entrevista com seu recrutador. Agora, algumas observações importantes. Temos aqui uma imagem de um currículo Vitae, no caso aqui produzido por mim. E nele o que é importante nós observarmos? Temos atenção em relação à localização dos dados pessoais. Aqui na imagem, nós verificamos que ele está situado no topo do currículo, o qual deve ser um padrão para você ao realizar o seu currículo Vitae. Além disso, uma terceira observação importante é que não é necessário você nomear o tópico. E o que eu quero dizer com isso? Repare os tópicos os tópicos posteriores. Objetivo profissional, formação acadêmica e formação complementar. Você vê que esses tópicos eles estão nomeados e estão taxados de cinza, o que não acontece com os dados pessoais. A pessoa vai saber que se trata dos dados pessoais ao verificar o seu nome. Outra observação importante se refere em relação ao tamanho da fonte e à posição e distribuição dos dados. Verifique que o nome do candidato se destaca em relação aos demais elementos que compõem os dados pessoais do currículo, o que deve ser um padrão sempre ao se realizar esse tipo de currículo. O nome, que deve ser sempre completo, ele deve estar centralizado, em negrito, com fonte Times New Roman ou Arial, utilizando o tamanho de fonte 20 ou 22. Já para a nacionalidade, estado civil, idade e endereço residencial, o mesmo deve ser centralizado ou justificado, sem negrito, com fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 11 ou 12. Já para o telefone residencial e celular, segue o mesmo padrão, sendo que aqui a gente faz uma observação. Não se esqueça de colocar o DDD do seu celular ou do seu telefone, principalmente caso você esteja fazendo a seleção
para uma empresa, uma instituição que se situe fora da sua cidade original onde você reside. Para o e-mail, segue o mesmo padrão: centralizado, justificado, sem negrito, fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 11 ou 12, sendo que aqui nós fazemos uma observação: não use e-mails vulgares, diminutivos ou fantasiosos. Como exemplos desse tipo de e-mails, para ficar claro para a gente, coloquei aqui alguns exemplos. Um primeiro, gatinhamanhosa@gmail.com. Um segundo, kellyprincesa@hotmail.com. toda20@hotmail.com. tourão de Salvador@hotmail.com. neizinhoinho@hotmail.com e mvedita15@hotmail.com. E por que nós recomendamos evitar esse tipo de e-mail? Pois certamente você vai acabar sendo motivo de chacota para os recrutadores, além de perder a chance de participar de uma possível seleção de emprego. Se você não tem cuidado com seu e-mail, logo o recrutador vai pensar que você também não vai ter esse cuidado com os seus afazeres no ambiente trabalhista. Quanto ao LinkedIn, segue o mesmo padrão utilizado para os elementos anteriores dos dados pessoais. Caso seja solicitada a utilização de fotos em seu currículo, utilize fotos formais. E o que quer dizer essas fotos formais? Para isso, eu coloquei aqui no slide dois tipos de fotos. Uma que é o considerado foto ideal e outra que é considerada foto desnecessária. Essa foto ideal, ela vai possuir 3 características básicas, tá? Quais são essas características? Primeira, foco no rosto. Segundo, fundo neutro. E terceiro, ausência de cores chamativas, né? Se você for reparar a imagem ilustrativa aqui, qual é o elemento que mais se destaca? O rosto do indivíduo. O fundo branco se refere a essa questão neutra da foto e você verifica que não existe cores bastante contrastantes, né? Há o predomínio do branco e do preto. Já a foto desnecessária, eu coloquei aqui um exemplo, uma foto minha com óculos escuro e com elementos chamativos, no caso a mochila rosa e a camisa verde. Mas além disso, você verifica que ao fundo dá para perceber, né, a incidência de energia solar não, luz solar, e dá para você verificar a presença de sombras de árvores, né, o que acaba fazendo com que o recrutador acabe desviando a sua visão para elementos que não são os ideais. Ele deve prestar atenção nos elementos do seu currículo e não da foto. Então, quais são as características desse tipo de foto? Rosto recoberto por óculos, fundo não neutro, presença de cores chamativas. Além disso, recomenda-se que você não utilize fotos que mostrem partes do seu corpo. No caso das mulheres, exibição do busto. No caso do homem, exibição de peitoral. Por aí vai. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa aula de número 4. E antes de a gente finalizar a aula, eu quero saber uma coisa de vocês. Vocês têm alguma dificuldade em relação a formatar o seu currículo no Word? Caso sim, deixe aqui nos comentários do nosso vídeo qual é a sua dificuldade. Porque a partir do seu comentário eu posso produzir vídeos adicionais ensinando a vocês a como mexer no Word e gravando a tela do programa e mostrando quais são os ícones principais que você deve utilizar para formatar o seu currículo, tá certo? Então a gente finaliza a nossa aula de número 4 agora e amanhã a gente vai falar sobre objetivo profissional. Você sabe como é que você deve escrever o seu objetivo dentro de um currículo? Pode parecer algo simples, mas muita gente peca em escrever o objetivo profissional. Então finaliza a nossa aula por aqui e amanhã estou aqui às 10 horas aguardando você. Tchau!